Aleluia. Que bom a gente poder estar junto mais um dia para adorar o Senhor, para cultuar a Ele, para receber dEle, né, a fonte de vida. A gente receber dEle a Sua palavra, que é luz, que nos conduz nessa terra, nessa vida, por um caminho abençoado. É certo que muitos de nós não têm vivido esse caminho. Muitos já encontraram e sabem até que esse é o caminho, mas ainda têm se deixado levar e entrado por outros caminhos que tentam ser atalhos, mas não chegam a lugar nenhum, pelas veredas. E a Bíblia até faz uma advertência que, se confiarmos no Senhor, entregarmos a Ele a nossa vida completamente, é Ele que endireitará essas veredas, tudo que foram entradas durante toda a nossa vida, que não nos levaram a um lugar devido, a um lugar bom. Pelo contrário, nos levaram a tristezas, a derrotas, a problemas, a traumas, a mágoas. Mas o Senhor pode vir, mesmo em alguém que tem trilhado caminhos assim, e entrar com uma porção do Espírito Santo e consertar, e endireitar, e fazer com que esses caminhos agora se tornem caminhos aplanados, abençoados, em nome de Jesus. É o que Deus tem para mim e para você. Não importa o que nós estamos vivendo hoje, não importa o que nós vivemos no passado. Em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. As coisas velhas, o passado, os problemas, as tristezas, os desencontros, tudo ficaram para trás. Eis que Deus faz nova todas as coisas. E aí temos um caminho abençoado. E eu quero nesse dia trazer algo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã. Eu acordo muito cedo. E esse horário é um horário maravilhoso. Primeiro porque eu gosto de primiciar o dia, ou seja, entregar como primícias dos primeiros momentos do dia, né, o meu pensamento, as minhas orações, a minha vida ao Senhor, antes de partir para qualquer outra coisa da nossa vida que é lista, que é necessária. Eu primicio ao Senhor um tempo de oração. E é um tempo tão precioso, porque você já começa o dia diferente. Você começa um dia confiante, você começa um dia como se você tivesse recebido uma carga, uma energia, realmente. Você não carrega o seu celular a noite toda para de manhã ele estar. Pois é, eu de manhã, o sono ajuda, sim, a recompor o corpo físico, mas pela manhã eu ligo, né, aqui nessa energia, a palavra, a oração, e aí o Senhor vai trazendo sobre nós, sobre mim, sobre você, a capacidade de vencer os obstáculos, de ter uma vida, né, onde as circunstâncias vão surgir, porque vão surgir, irmãos. No mundo tereis aflições. Tudo acontece igualmente a todos debaixo dos céus. Nós que cremos no Senhor, aquele que não crê, o que é bom, o que não é, ele está de igual condição abaixo dos céus, na condição humana. O que difere, o que muda, é o que pensamos e como pensamos. Na verdade, a Bíblia relata que existe dentro de nós um conflito, uma guerra, uma batalha. Por um lado, tem o Espírito de Deus, quando você o recebe dentro de você, que te traz a condição de ouvir a Deus, de conhecer a sua vontade, de discernir as coisas espirituais. Por outro lado, ainda continua aqui a sua alma, a minha alma, a nossa alma, que não se converte, que deseja as coisas da carne, que se entrega, que se rende às coisas da carne. E aí então há um confronto, um conflito,
Porque a carne, a alma, os nossos pensamentos, nossos desejos humanos inclinam para um lado, mas o Espírito de Deus, a vontade do Senhor, inclina para outro lado. E é o lado que nós devemos ir. Por isso precisamos permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida. E preste atenção, a mente, os pensamentos, são esse campo de batalha. Na verdade, o pensamento é a trincheira. Não sei se você sabe o que é uma trincheira. No campo de batalha, na guerra, principalmente se você vê os filmes. Hoje em dia, se houver uma guerra, não tem mais trincheira, irmão. É muito difícil, porque as guerras estão tão tecnológicas que o confronto humano vai diminuindo. Mas ainda tem, sim, em alguns lugares. Então se faz um buraco no chão, uma vala no chão, onde os soldados ficam lá dentro, e dali eles põem a arma para fora e tentam atirar, e ali eles estão protegidos para que o tiro não atinja eles. Então as trincheiras, e elas são feitas até chegar ao oponente, e eles vão conquistando, cada vez mais perto, para poder chegar ao oponente e destruir esse oponente. Bom, eu posso dizer que nessa guerra espiritual que vivemos, e principalmente aqui travamos na mente, o pensamento é a trincheira decisiva nessa guerra. A forma como pensamos, a forma como entendemos as questões que nos cercam, porque é através desse pensamento que tem uma fonte, e a fonte é o coração. Através desse pensamento é que nós vamos agir, reagir, decidir, dar rumo à nossa vida. E aí é nesse momento, é nessa trincheira, pensamento, que nós vencemos ou perdemos as batalhas, verdadeiramente. Para que você entenda bem isso, eu quero ler um texto aqui, que está em Gálatas 5,17, que diz e fala sobre essa guerra. É muito conhecido esse texto que diz: portanto, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que nós não conseguimos fazer aquilo que desejamos ou que sabemos que é certo fazer, porque a alma ainda milita contra o Espírito, resiste ao Espírito, resiste àquilo que é a vontade de Deus, a sua palavra, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele direciona. Porque, irmãos, queridos, queridas, você que me ouve, a nossa natureza humana, ela é caída. Desde o início nós nos afastamos de Deus, e desde o momento que nós nascemos, nós já entramos nessa guerra. E a nossa infância e todo o período que nós estamos crescendo, parece que nós estamos ainda fora dessa guerra. Porque a criança, ela é pura, é ou não é? E ela então é inocente, e ela só quer brincar, só quer se divertir. Ela não pensa nas coisas que hoje nós pensamos, principalmente naquilo que é reprovável no nosso pensamento. A criança não tem esse pensamento. Ela é pura, mas sabe que ela já está exposta ao campo de batalha? Esse aqui é o maior problema, irmãos. Porque o inimigo de nossas almas, que não brinca, e ele sabe disso, e ele sabe que esse é o campo que ganha ou que se perde, essa luta. Então, desde o início, ele vai ali, lançando sobre a criança aquilo que é necessário para construir na vida dessa criança, uma deturpação, um crescimento de pensamento equivocado acerca do mundo, acerca de Deus, acerca do próximo. Por isso você vai vendo, pessoas que têm
um coração, uma mente, né, uma conduta tão reprovável, mas na verdade aquilo só é a consequência do que foi no passado a história, sua história de vida, sua família, o que recebeu dela, as influências positivas, negativas, os traumas. E isso já é aquilo que o inimigo está usando, está bombardeando. E aí você não percebe, mas no crescimento, o que ela está vendo à volta, o que ela assiste, o que o inimigo consegue gerar de deturpação, de engano, mudando o pensamento, mudando. Eu vou dar um exemplo simples. As festas bíblicas, que são festas estabelecidas pela palavra para um ensino acerca de Deus, do poder de Deus. Parece inocente, mas a gente sempre ensina na Páscoa. A Páscoa é a festa da libertação. Se você ler onde foi estabelecida a Páscoa, foi lá no Egito, lá no passado. Tem todo um simbolismo de libertação, né, do poder de Deus sobre a vida do ser humano, do homem. Depois a gente vê Jesus como nosso Cordeiro Pascal. A gente vê no passado e no presente que Ele é a nossa Páscoa. Aí a gente vai ver hoje, nesse século, como se comemora a Páscoa? Com coelhinho, com ovo de chocolate. Jesus não está mais nisso. Não há mais nada da manifestação do poder de Deus para ensinar. E você acha que essa criança que entende a Páscoa como coelhinho e ovo vai encontrar ali alguma coisa para adorar a Deus? Para conduzir o seu pensamento da forma correta? Para entender que Deus é poderoso? Porque a história da Páscoa é maravilhosa para mostrar o poder de Deus, mostrar, né, Deus libertando as famílias. Então eu estou dando só um exemplo de como o inimigo age para que a pessoa cresça e já tenha tantos distúrbios, tantos pensamentos falsos, tantos enganos. Então, o pensamento é essa trincheira de decisão. A forma que nós pensamos é que vai nos levar para a vitória ou para a derrota. Porque na nossa natureza, essa natureza humana caída, que vem sendo bombardeada desde a infância, gera homens e mulheres, né, com princípios, com sentimentos que fogem do propósito de Deus. Olha esse outro texto aqui, está em Marcos 7, a partir do versículo 20, Jesus falando aos seus discípulos e àqueles que estavam à volta, porque questionavam a ele acerca da contaminação através do não lavar as mãos dos seus discípulos que comiam. E Jesus traz aqui um entendimento profundo, muito maior do que aquela circunstância física que eles questionavam, de uma ação por conta da tradição. E ele diz, e continua ele falando: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos. Então ele está falando assim, o problema não é nem o que entra, a contaminação, mas é o que sai, ou seja, o resultado. Porque o resultado do que sai, irmão, é fruto do que estava lá dentro, ou seja, do que foi acumulado lá dentro. Por isso que eu comecei a falar sobre esse campo de batalha que desde a infância é vítima de uma ação para que o homem chegue a esse ponto aqui. Que ponto? Ele diz então, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior, ou seja, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos. Olha, presta atenção, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro
e tornam o homem impuro. Isso é o que é a natureza humana. Irmãos, a gente pensa que a mente, os pensamentos, a gente pensa que é um território livre. Pode ser um território livre entre eu e você, porque eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que você está pensando. Ninguém sabe o que o outro está pensando. É incrível isso. Por isso que muitas vezes a gente se surpreende com a forma que algumas pessoas agem segundo uma situação, de ver, meu Deus, como ela pensa dessa maneira. Porque a reação, ela vem por conta da forma de pensar. E a gente se surpreende, porque a gente fica às vezes... Pessoa que às vezes você conhece há um bom tempo e elas nos surpreendem com ações. Por exemplo, com um adultério. Nos surpreende com um engano, enganando alguém. Ou nos surpreende até com um homicídio. Eu estou falando coisas bem graves, mas pessoas nos surpreendem com ações ou atitudes que vem de um pensamento equivocado, deturpado, e muitas vezes a gente se surpreende. Poxa, mas eu não esperava. Porque a nossa mente é um território que ninguém pode sondar. Só Deus. Só Deus conhece os nossos pensamentos. Só Deus sabe o que vai na tua mente, o que está no teu coração. Deus sabe a sinceridade, Deus conhece. Por isso a palavra, por isso o sacrifício, por isso eu estou aqui, por isso o Senhor, manifesta a sua glória, o seu poder, a sua palavra, para que eu e você sejamos transformados, limpos, purificados, que a nossa mente possa voltar a pensar da maneira correta, para que a nossa mente seja guiada por um caminho correto, por uma fonte boa. É como se fôssemos um computador e a nossa mente é o HD desse computador. E você sabe quando tem uma hora que o HD está cheio demais, que você não consegue mais processar as coisas que você precisa, porque ele começa a ficar lento, porque o HD está cheio? Pois é, assim é a nossa mente, assim é a nossa vida, vai se enchendo, mas infelizmente está se enchendo daquilo que não é bom, dos pensamentos ruins, equivocados, de princípios deturpados. E aí na hora que vamos agir, reagir em qualquer situação, a nosso cérebro puxa do HD, do que tem lá, do que foi registrado, do que foi acumulado. E aí a nossa reação vai ser o fruto daquilo que aprendemos e vivemos. É assim que acontece, irmãos. Agora, se somos alguém que tem essa natureza, que mantemos em nós pensamentos assim, sentimentos assim, porque isso é natural do ser humano, porque ele é caído, ele é mau, e só o Espírito de Deus pode transformar. Então nós vamos ser encontrados reprovados, nós vamos perder nessa trincheira dos pensamentos, vamos pensar e vamos agir da forma errada, contrária à vontade de Deus, contrária àquilo que vai nos dar êxito, que vai nos fazer poder crescer, ser abençoado. Mas aí Paulo vem e traz um texto que nos ajuda a entender isso e dá aqui a fórmula ou o caminho para que a gente possa mudar esses pensamentos. O primeiro dele nós conhecemos, que é a palavra, que é a vontade de Deus, e conhecer ela é importantíssimo, porque aqui é o caminho, Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, como trabalhar
a questão daquilo que já em nós foi acrescentado, acumulado. Como dentro dessa consciência da vontade de Deus, eu consigo lutar contra mim mesmo? Porque aí é onde está a guerra. Porque Paulo diz assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal a todo tempo. Isso é inerente à nossa condição humana, pecadora, Então nós precisamos de algo que vá mudando a nossa mente, que vai encher primeiro o HD com aquilo que é bom, com aquilo que é reto, com aquilo que é certo. A leitura da palavra vai nos ajudar a ir mudando a nossa mente, a nossa forma de pensar, vai trazendo de informação para nós aquilo que é real, certo, verdadeiro, lícito. E aí na hora que nós vamos precisar agir, nós vamos ter no HD as informações corretas. Mas mesmo assim, Paulo ensina o caminho, mostra e revela que ele mesmo não dá conta, mesmo conhecendo a palavra. Nós precisamos de algo para nos ajudar a mudar a forma de pensar, a reagir diferente. Aí é que entra esse texto de Paulo de Filipenses, do capítulo 4. Ele diz assim, olha, eu vou começar do fim, que é o versículo 8, desse trecho do capítulo 4, até o versículo 8, mas ele diz assim, finalmente, ou seja, resumindo, aquilo que ele vem falando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ele resume aqui que eu e você precisamos ter no nosso campo de batalha, que é a mente, esses pensamentos. Eu vou repetir os pensamentos que ele fala. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí eu pergunto a você, e talvez você possa já estar se perguntando, seria um sonho eu pensar dessa maneira, ter esse sentimento, mas como? Porque geralmente nós somos levados momentaneamente por alguns sentimentos que são tão difíceis de controlar. Você que é casado sabe como é uma dificuldade manter o equilíbrio, porque às vezes há um choque, e você manter-se dessa maneira, equilibrado, você ter o pensamento correto, você ter isso o tempo todo na sua mente, para que você em todo o tempo saiba agir e reagir, e tenha a atitude que o Senhor espera de nós, porque se temos o Espírito Santo, isso é o fruto do Espírito, a gente ter a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, tudo isso. Como podemos manter isso em nós? Como? É um desafio, irmãos. E aí que Paulo vem antes falando, no versículo 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E parece aqui que ele está fazendo só uma repetição, mas ele está dizendo assim, olha, porque o sempre é uma continuidade, fala de futuro. Ele diz, alegrai-vos sempre, ou seja, no Senhor. Mantenha um otimismo, mantenha, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos problemas, consiga se alegrar. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos sustenta, Ele está nessa luta com você, Ele está vendo o que está acontecendo, porque Ele ainda continua dizendo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então Ele nos convida a desenvolver um fruto que é do fruto do Espírito, que é a alegria.
Quando eu falo alegria, não é ficar rindo de tudo. Aconteceu uma tragédia e você está rindo, está lendo. Não. O que ele está falando é manter em você uma satisfação, um otimismo, um equilíbrio, um sentimento de saber que Deus está no controle, que Deus está perto, que mesmo que estejamos passando por uma luta momentânea, Deus não saiu do controle, Deus está conosco, e Ele está observando aquilo que estamos vivendo ou passando. Esse sentimento deve habitar em nós, e Ele ainda diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ele está dizendo aqui, olha, irmãos, presta atenção, é natural da nossa condição humana sentimento, e é claro que nós, muitas vezes, somos pegos de surpresa por alguma questão, e a gente fica então ansioso. É normal, por um pequeno espaço de tempo, quando somos expostos a uma circunstância. A ansiedade é um sentimento natural, nós não somos feitos de gelo. É claro que a gente vai ter ansiedade, mas não é disso que ele está falando. Não tem como você cortar da sua vida a ansiedade, mas ele diz: não andeis ansiosos. Ou seja, que não faça parte da sua vida, que não seja uma circunstância permanente, que você não tenha em você como se fosse uma condição de vida permanente em você, a ansiedade por tudo. Porque a ansiedade em si, ela não é um pecado, mas viver de forma ansiosa pode se tornar pecado, porque ela pode representar ou revelar a falta de confiança em Deus. Por isso se torna um pecado. Então ele está dizendo assim: não andeis ansiosos, não, ou em algumas versões, não viveis ansiosos por coisa alguma. E ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da oração, com súplica e com ações de graça. Ações de graça é reconhecendo que Deus é bom, reconhecendo o que Deus já tem feito, reconhecendo que Deus está no controle. Mas Ele dá aqui a pista, Ele dá aqui o caminho para nós, que é o que? Pela oração, irmãos. Não tem jeito, só há uma forma de nós da gente poder vivenciar, que a gente tenha no nosso coração, na nossa mente, essas virtudes, ou pensarmos naquilo que é lícito, naquilo que é bom, naquilo que é respeitável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável. Só uma maneira de permanecermos assim é através da oração, orando sempre. Por isso que quando nós oramos, irmãos, nós encontramos aí uma forma como disciplinar e determinar a nossa mente a manter-se com esses pensamentos, nessa condição. Na verdade, a palavra de Deus diz que as armas com as quais lutamos, da nossa milícia, não são carnais. Nessa guerra, as armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, irmão. E a oração é uma delas, para derrubar, para desfazer toda a fortaleza, todo sofisma, pensamentos que nos impedem, que não permitem que a gente possa conhecer a vontade agradável, poderosa de Deus. Então, nessa guerra na mente, nessa trincheira que são os pensamentos, o lugar de decisão, de vitória ou de derrota da nossa vida, você precisa das armas espirituais. Você precisa estar na trincheira para que você não seja abatido pelo inimigo.
Essa é a nossa trincheira. Só aqui, irmãos, só aqui nós vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só aqui nós vamos ter os pensamentos que são dele, pensamentos puros, pensamentos, que são louváveis, que envolvem a pessoa, o caráter de Cristo. Só aqui, irmãos, na cruz, diante da confirmação de que temos parte com Ele, quando ceiamos, comemos do pão, bebemos do cálice, quando oramos, quando usamos essas armas, nesse campo de batalha que é a nossa mente, que nós vivemos o dia todo e o tempo todo, nós vamos conseguir as vitórias, que vamos nos fazer cada vez mais estar perto de Deus, mais êxito naquilo que vivemos sobre essa terra, e vamos vencer a batalha para poder ter a eternidade com Cristo. Não há outra forma, irmão, não há outra forma. Só através da palavra do Espírito Santo e da oração a gente pode manter a nossa mente sã. A gente pode conhecer qual o melhor caminho. A gente pode ser guiado pelo Espírito a ter atitudes louváveis, ter o Espírito Santo controlando nosso coração, nosso temperamento, poder reconhecer erros, poder pedir perdão, aceitar perdão, relevar o erro do outro, ou aquele que nos atingiu, nos machucou, porque essa é a mensagem de Cristo, essa é a mensagem da cruz, o perdão. Como nós gostamos de ser perdoados por Deus, mas nós não perdoamos. Então o amor de Deus não habita em nós, é literal isso. A palavra de Deus diz: como é que você diz que ama a Deus, mas não ama aquele que está próximo de você, seu irmão? A Bíblia diz: você é mentiroso. Porque se amamos a Deus, se o amor do Pai habita em nós, nós não conseguimos nutrir outro sentimento por outras pessoas. Digo novamente, talvez momentaneamente, uma chateação, uma raiva, mas logo o Espírito Santo que habita em nós, logo a oração, logo na trincheira da mente voltada para Deus, nós reconhecemos, e se for necessário nós reconciliamos, pedimos perdão. Por isso que quando vamos juntos praticar ou participar da mesa, precisamos estar em paz, precisamos estar bem uns com os outros, precisamos estar com o coração livre, para que não sejamos encontrados reprovados. Mas tudo isso, toda essa batalha está na mente. E eu, nesse dia, eu quero lançar sobre você essa palavra, para que você possa verdadeiramente desenvolver a mente de Cristo, pela palavra, pela oração, para que você possa encontrar um caminho abençoado para a sua vida, para que a gente possa viver plenamente enquanto estamos nessa terra. Porque, irmãos, tem tanta gente vivendo tormento, irmão, lutas de várias situações, ou enferma, ou dificuldades financeiras, ou dificuldades de relacionamento, e fazendo da sua vida uma luta. Alguns vão até chamar de um inferno, mas não é não. Se as pessoas tivessem noção do que é o inferno mesmo, nem usariam essa palavra para descrever a sua vida ou a sua circunstância, porque não chega nunca perto. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você, quero orar por você, quero pedir que o Espírito Santo, possa vir sobre você, sobre nós, para que a gente possa, através das armas espirituais, através da oração, manter uma mente em equilíbrio, uma mente de Cristo, para que a gente possa, como Paulo falou aqui,
manter o nosso pensamento nessas coisas que são lícitas, que são de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Hoje é um dia especial, hoje é dia de ceia do Senhor. Nós vamos participar da mesa. Quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos reafirmando a nossa aliança com Ele. Nós declaramos que temos parte com Ele. Nós entendemos a nossa condição de servos, de filhos. Nós entendemos que somos igreja e que cumprimos com aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Que mesmo que a gente possa, uma vez ou outra, ser surpreendido por uma circunstância que nos leve a uma atitude errada, um pensamento errado, mas logo, se temos o Espírito de Deus, logo Ele nos corrige e logo somos levados a voltar para o caminho correto. E é a minha oração nesse dia: Pai, faz isso em nome do Senhor Jesus. Vem sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa mente. Tira todo o bloqueio, Deus. Tudo que o inimigo construiu na nossa mente, que é deturpação, que é engano, tudo que o inimigo fez através da nossa história para gerar em nós um coração, Senhor, que não é puro, um coração maldoso, um coração ferido. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, faz uma intervenção, revela, abre os nossos olhos completamente, que possamos compreender, Deus, profundamente essa mensagem e que a gente possa se render à Tua vontade. Que deixemos de lado o nosso eu, os nossos pensamentos próprios, os nossos sofismas, a nossa axiologia, as nossas filosofias, tudo aquilo, Deus, que é deturpação, é engano. Deus, em o nome de Jesus, que caia por terra, vem com a luz de Cristo e traz, Senhor, a revelação da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. A Tua palavra é a verdade, Jesus é a verdade, e Ele, só Ele, é o caminho de viver tanto nessa vida quanto na eternidade. Por isso, em o nome de Jesus, eu oro e declaro sobre cada um dos que estão me ouvindo agora, seja aqui na igreja, nos cultos que vamos estar juntos, seja nos que vão ver e ouvir em casa. Pai, em nome de Jesus, atua agora, Deus. O Senhor é atemporal. Talvez essa pessoa que está assistindo em casa já não é nem mais o dia que foi ministrado, sei lá na frente, talvez anos depois, mas o Senhor é o Deus de ontem, que ministrou essa palavra a nós agora e ministra no futuro, qualquer um dos que estejam ouvindo, Senhor, porque esse é o Teu poder, Deus, porque essa é a Tua palavra. Por isso, em o nome de Jesus, age, Senhor, sobre as vidas, sobre o coração, que dessa fonte, onde vem tudo, ela seja transformada, purificada. Não mais um coração de pedra, mas um coração de carne, onde o Teu Espírito penetra e vivifica. É a minha oração em favor de cada um de nós, e eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Que assim seja sobre a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Sabe por quê? Sabe por que eu pedi o aplauso? Porque essa obra que Ele realizou é digna de louvor, de honra, porque esse sacrifício é que nos deu a condição de termos hoje o Espírito Santo, de conhecer a Sua palavra e de poder ter a mente dEle, porque Ele entregou a nós seu coração, a sua vontade, o seu sangue, para que hoje tivéssemos vida e vida abundante, plena. Por isso que eu e você não podemos viver ainda nessa vida aqui
tristes, derrotados, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não há circunstâncias momentâneas, nem coronavírus, nem problema financeiro, nem doença, nem problema de relacionamento, nada disso pode nos impedir de em Cristo alcançar o caminho, a felicidade e a plenitude. Por isso nós aplaudimos a Ele que é merecedor. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E a partir de agora eu quero convidar você a entrar juntos nessa trincheira, irmão, para que a gente possa nessa vida lutar o bom combate, confiando em Deus, sabendo que Ele é por nós. Podemos usar as armas espirituais, e esse momento é precioso, importantíssimo, para que a gente possa cada vez mais se fortalecer em Deus, receber esse poder, essa arma que vence qualquer coisa, que é o sangue do Cordeiro sobre nós, que é uma vida de oração a Ele. Então a partir de agora eu quero convidar você para a gente, provavelmente você preparou, né, os elementos da ceia na sua casa, para que a partir de agora a gente possa juntos louvar e adorar a Deus, né, através da mesa, através da ceia. E o texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele traz aqui a forma que devemos conduzir esse tempo. Porque Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Você pode repartir o pão agora. Isso aconteceu naquele momento, Jesus com seus discípulos, o pão foi repartido, foi como aquele ali rasgado e repartido entre eles, e que assim esteja acontecendo na sua casa. E o texto diz: e ele tomou o pão, né, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, por vós, fazei isto em memória de mim. O que estamos fazendo aqui é lembrando, e não só lembrando, mas afirmando com essa atitude que nós temos parte com Ele, que a morte dele não foi em vão, que a morte dele nos deu vida, e ao mesmo tempo nos tornamos dele. Ele nos comprou pelo preço de sangue, somos dele, e a partir de agora você é a igreja, o corpo de Cristo, e sendo o corpo de Cristo, você se assemelha e pode, né, comer do pão, fazer parte, discernindo que é esse o corpo de Cristo, ou o simbolismo disso. Então eu oro e você pode comigo comer do pão. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças porque o Senhor morreu na cruz por nós, o Senhor se entregou por nós. E Deus, esse pão aqui representa o teu corpo que foi, Senhor, torturado, que foi machucado, Deus, que morreu para nos dar hoje a condição de estarmos aqui vivos e tendo vida e vida abundante. Por isso te damos graças e te louvamos, porque o Senhor é Deus. Se você crê assim, diga amém e coma do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Eu queria que vocês passassem o cálice entre vocês. Tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais
a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez te damos graças, Senhor, agora diante do cálice que representa o Teu sangue derramado na cruz. Pai amado, nós recebemos vida porque o Senhor se entregou por nós. E eu quero Te louvar nesse dia. Tanto tempo depois, ainda hoje, nós estamos aqui. E quantos discípulos mais, Senhor, o Senhor tem feito sobre essa terra para declarar que o Senhor é Deus e que o Teu sangue nos salvou, nos purificou, nos justificou e por isso podemos ter acesso a Ti e à eternidade. Por isso, Te agradecemos pelo cálice, Te agradecemos pelo Teu sacrifício, Te adoramos, Senhor. É a nossa declaração, agradecidos. Se você crê assim, beba do cálice. Glória a Deus, aleluia. Que você e a sua casa possam estar assim, vivendo na presença de Deus. E que a oração, a palavra, seja algo constante na sua vida, para ajudar que a sua mente, seu coração seja transformado, vivificado. Que o poder de Deus possa inundar a sua vida e a sua casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso.